Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade ao conto tradicional A Roupa Nova do Rei, que nós iniciamos na semana passada. Então, para terminar a resolução desses exercícios, se preciso for, dá uma lida novamente no texto, né? Se caso vocês precisem também, podem rever a aula da semana passada, a videoaula. Só relembrando, né? Então, o conto tradicional, A Roupa Nova do Rei, ele falava de um rei que era muito vaidoso, né? E que ele gostava de trocar de roupa o tempo todo, né? E aí apareceu uns oportunistas, né? Oferecendo a ele uma roupa muito diferente, né? Uns trapaceiros apareceram, oferecendo umas roupas muito diferentes, né? Com um tecido muito bonito. E o rei se interessou, fez a encomenda, mas na verdade eles eram uns mentirosos, né? Uns trapaceiros. Eles fingiam confeccionar uma roupa, mas não estavam confeccionando nada. E o rei ia usar essa roupa para ir a uma procissão, né? No meio de muitas pessoas. E o rei, durante o tempo que eles ficaram ali fingindo confeccionar essa roupa, ele pedia, né, para que pessoas da confiança dele fossem lá ver como é que estava essa produção. Só que os trapaceiros disseram que só não enxergariam, né, a roupa, só não iriam conseguir ver aquelas pessoas que fossem tolas, fossem bobas, né, não tivessem capacidade. Então ninguém tinha a coragem de assumir que não estava vendo nada, inclusive o rei, quando foi lá para ver como estava ficando e não viu nada, também não teve a coragem, né? Se imaginou sendo um bobo, um tolo. E quando ele sai em procissão completamente nu, porque não existia tecido nenhum, só uma criança é que teve a coragem de dizer ao rei a verdade, tá bom? Então essa é a história que nós iniciamos na aula passada, né? Um conto tradicional, A Roupa Nova do Rei. Essa narração da Roupa Nova do Rei, né? Os fatos, eles foram narrados todo no passado, né? Porque vocês veem que lá fala assim, ó, o rei era alegre e sempre recebia muitos estrangeiros. Então, em que tempo verbal essa narração aconteceu? Qual foi o tempo verbal que predominou? Então, foi o passado, tá? Foi no tempo passado. E vocês viram que lá no final, né, após o desfecho de toda a ação que foi narrada, a criança disse, o rei está nu. Quais sentidos essa frase, né, do texto que aparece lá no final, ela produz? Então, significa que somente a criança teve essa coragem. Todo mundo estava mentindo, né? Então, diante desta fala, ficou evidente que todos estavam mentindo e que os trapaceiros estavam enganando todo mundo. Então, pessoal, vamos lá, ó. Então, essa é a história que a gente já viu na semana passada, tá? Se for preciso, releio. Só que para resolver as atividades de hoje, nós vamos falar um pouquinho de coesão e coerência, né? O que é isso? Algumas atividades aí vai perguntar sobre isso, então eu vou explicar para vocês o que é isso, coesão e coerência. A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção textual. Então, tanto a coesão quanto a coerência, elas são fundamentais para a construção desse texto, para que o texto fique um texto eficaz, né, na transmissão da mensagem. Porque se eu escrever um texto que não tiver coesão e coerência, as pessoas que estarão lendo talvez não consigam entender muito bem. Então, elas são essenciais, né, para que faça sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso, de forma a que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Por que agradável aos ouvidos? Porque quando eu deixo de usar a coesão e a coerência, chega até a doer o ouvido da gente, né? De tão mal escrito que está. Então, por isso que é importante eu saber escolher as palavras de uma maneira coerente, né? Então, olha lá, a coesão textual é resultado da disposição
e da correta utilização das palavras. Então, eu não posso sair usando qualquer tipo de palavra na escrita de um texto. Eu tenho que usar a palavra correta, né? Que propicia a ligação entre as frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela, né, a coesão, ela colabora com sua organização e ocorrência por meio de palavras chamadas de conectivos. Então, pessoal, ó, se vocês forem lá no texto, se vocês voltarem no texto, vocês vão ver que ele vai usar várias expressões, né? Vários conectivos para fazer a ligação de uma frase, de um período ou de um parágrafo. Que palavras são essas? Então, ele vai usando o e, entre eles, a palavrinha como, mas, né? Então, são as conjunções, na maioria das vezes, que vai fazendo essa ligação e que vai dando ao texto uma coesão, né? Vai deixando ele com sentido bem legal. A coerência, o que é a coerência? Então, a coesão é essa ligação, né? Essas palavras bem escolhidas que se usa para ligar uma frase a outra, um período ao outro. E a coerência textual, ela é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Então, a coerência é quando você consegue argumentar alguma coisa, tá? Você tem o conhecimento daquilo que você está falando. Um texto contraditório. O que é contraditório? Uma hora eu falo uma coisa, outra hora eu digo outra, né? Que contradiz, que vai na contramão do que eu tinha dito antes. Isso é um texto contraditório. E redundante, o que é redundante? Que ele volta sempre no mesmo assunto, fala sempre a mesma coisa, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. Ou seja, eu inicio uma ideia e eu não finalizo ela, né? Então, quando isso acontece, quando eu escrevo um texto, quando eu leio um texto que ele é contraditório, redundante, ou as ideias iniciadas não são concluídas, eu digo que esse texto é um texto incoerente. A incoerência compromete a clareza do discurso, né? Porque aí o texto não fica claro, né? A fluência e a eficácia da leitura. Assim, a incoerência não é só uma questão de conhecimento, decorre também do uso de tempos verbais e da emissão de ideias contrárias. Então, olha aqui eu coloquei um exemplo para vocês. O relatório está pronto, porém, o estou finalizando até agora. Olha o processo verbal aí. Primeiro foi escrito assim, ó, o relatório está, tempo acabado, já acabou, ele já está pronto. Porém, eu estou finalizando. Como que é isso? Se você ainda está finalizando, é inacabado. Então, vocês viram que incoerência nesta frase? Então, e aí não teve coerência textual. O relatório está pronto, porém, o estou finalizando até agora. Faz sentido, gente? Se ele estava pronto, por que você ainda estava finalizando? Então, a esse tipo de frases é o que a gente chama de frase que não teve uma coerência textual. Olha a outra. Ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Como que é isso? Os vegetarianos, eles não são classificados assim, eles não são chamados de vegetarianos pelo fato de se alimentar apenas de vegetais. Então, como é que ele gosta de um bife mal passado? Não é? Então, não teve coerência nenhuma nesses dois exemplos, certo? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês terminarem as atividades, tá? A coerência e a coesão. Vocês vão fazer as atividades da apostila da página 34, 35 e 36, os exercícios do 11 ao 18 e também tem uma atividade lá no link da escola. Então, vocês vão perceber que as atividades, elas vão ser ainda sobre o texto, então muitas vezes vocês vão ter que voltar ao texto para respondê-la, reler o texto, tá? E a outra parte é voltada para coerência e coesão, que eu terminei de falar agora. Então, olha lá na 34, o exercício 11 pergunta:
Para a narração dos fatos predomina o uso de quais tempos verbais? Então eu já falei para vocês que predomina o tempo passado, não é? Então vocês podem dar uma olhadinha lá, que vocês vão encontrar várias expressões que mostram que o tempo é o tempo passado. Por exemplo, o reino era alegre, sempre recebia muitos estrangeiros, então tudo isso indica que o tempo é passado. Depois a 12 vai perguntar do desfecho da narração, né, da frase que apareceu que o rei estava nu, qual é o sentido dessa frase final que eu já expliquei para vocês? É o sentido de que só a criança teve a coragem de dizer a verdade, né? Que os trapaceiros estavam enganando todo mundo. E depois vem a questão 13, que vai pedir para que vocês, olha lá, para que a narração siga a ordem de forma coerente, aí vai falar dessa parte que eu expliquei agora para vocês, e que o leitor perceba esse desenvolvimento, são utilizados recursos linguísticos que garantem coesão e coerência, tá? Então aí vocês vão se basear nessa explicação que eu dei, porque a pede para vocês transcrever a palavra ou expressão que indicam marcação temporal, situando o leitor na passagem do tempo na narrativa. Então vocês vão lá no texto e vão ver quais são essas expressões, né, que indicam a narração de tempo. Então vocês vão ver que tem lá, ó, um dia, logo depois. Então são todas as palavras, né, expressões que indicam tempo. Depois a B pede para vocês transcrever as palavras ou expressões que marcam a coesão do texto, ou seja, os elementos que fazem a conexão das ideias. Então lembra que eu falei para vocês que a coesão, as palavrinhas que indicam, né, a coesão, é aquela que vai fazendo a ligação. E, né, o e, entre eles, como, mas, todas essas palavras são elementos que fazem a conexão das ideias. Depois a C pede para vocês reescrever esses trechos, excluindo esses recursos. Tá? Então, onde vocês localizarem palavrinhas que servem para fazer a coesão, depois vocês vão reescrever o trecho retirando, para ver como é que elas ficam, né? E aí vocês vão perceber que não fica coerente, né? E assim vocês vão dando sequência. Gente, se for preciso, dá uma lida, né, no texto novamente, para poder responder as questões. Qualquer dúvida, eu também estou à disposição, podem me chamando pelo WhatsApp que eu vou ajudando vocês a resolver, tá bom? Bons estudos, qualquer coisa podem me chamar. Até mais.